Como parar de se explicar para pessoas que não querem te entender? Você já percebeu como algumas conversas te deixam exausto mesmo sem ter havido briga? Você explica, argumenta, tenta ser claro, muda as palavras, muda o tom, muda até a forma de se comportar, e ainda assim sai com a sensação de que não foi visto. Não é porque você falou mal, é porque, para certas pessoas, entender você nunca foi a intenção. Elas não querem clareza, querem controle, querem manter a imagem que criaram sobre quem você é. E enquanto você se explica, você entrega algo muito valioso: o seu próprio centro emocional. A cada justificativa, você se afasta um pouco mais da sua verdade para tentar habitar a expectativa do outro. E isso cobra um preço silencioso. Não é só cansaço. É identidade sendo negociada em prestações. Hoje, a virada começa no ponto exato, onde você sempre tentou consertar a relação com palavras. Você não vai aprender a falar melhor. Você vai aprender a não se abandonar enquanto fala. E isso muda tudo. Quando você entende por que sente tanta urgência em ser compreendido, você deixa de lutar por aprovação e começa a construir presença. E presença não se explica, se sustenta. Existe um jogo silencioso acontecendo quando você se explica para quem não quer te entender. Do lado de fora parece diálogo, mas por dentro é disputa de poder. Quando alguém decide não te compreender, ela já escolheu a própria narrativa, e tudo o que você diz passa a ser usado não para esclarecer, mas para reforçar essa versão. Você se esforça, reorganiza os fatos, tenta ser justo, tenta ser calmo, tenta ser lógico, mas cada nova explicação vira apenas mais material para o outro reinterpretar ao próprio favor. Não é um problema de linguagem, é um problema de intenção. Há pessoas que não querem escutar você, elas querem se proteger da verdade que escutar você provocaria nelas. Entender você exigiria rever julgamentos, assumir erros, abrir mão de certezas. E isso é desconfortável demais para quem vive de se defender do mundo. Quando você percebe isso com clareza, algo muda por dentro. Você entende que não está sendo mal interpretado por acaso. Está sendo intencionalmente mantido fora do lugar de verdade. E continuar se explicando, nesse cenário, deixa de ser comunicação e passa a ser autoexposição desnecessária. O que quase ninguém te conta é o custo invisível de se explicar demais. Cada vez que você sente que precisa justificar quem é, seu cérebro aprende uma lição perigosa: a de que sua existência só é válida quando aprovada pelo outro. Isso não fica apenas no campo emocional. Seu corpo entra em estado de alerta antes de conversas. Sua mente antecipa conflitos. Você ensaia frases, calcula reações, tenta prever rejeições. Esse esforço constante consome energia vital, rouba foco, cria ansiedade silenciosa e, aos poucos, vai te desconectando da própria intuição. Você começa a se perguntar menos: o que eu sinto? E mais: o que vão pensar? A explicação passa a ser uma forma de autoproteção, mas acaba virando uma prisão. Porque quanto mais você tenta evitar o julgamento, mais se coloca à mercê dele. E aqui nasce um paradoxo duro de encarar. Você acredita que se explica para manter a paz, mas na prática está alimentando o conflito interno mais profundo, o de não se sentir suficiente sem validação externa. Existe uma armadilha sutil na imagem da pessoa sempre compreensível. Você acredita que, sendo claro, paciente e explicativo, será respeitado. Mas muitas vezes acontece o oposto. Quando você se explica demais, envia sem perceber uma mensagem silenciosa: a de que sua palavra é negociável. E aquilo que é negociável passa a ser questionado. Pessoas que se posicionam com poucas palavras, que não entram em longos argumentos para provar quem são, costumam ser ouvidas com mais atenção. Não porque são mais rígidas, mas porque estão mais inteiras dentro do que dizem. Já quem justifica tudo acaba dando ao outro a sensação de que há algo a ser corrigido, algo a ser aprovado, algo a ser autorizado.
E então você entra num ciclo cansativo. Explica para ser entendido, mas quanto mais explica, mais o outro sente que pode pedir novas provas. Em nome da harmonia, você vai cedendo autoridade sobre si mesmo. E sem perceber, troca presença por explicação, troca firmeza por aceitação. A compreensão que você busca fora começa a custar caro por dentro. O momento de virada não acontece quando o outro finalmente te entende. Ele acontece quando você percebe que não precisa mais disso. Quando você para de se explicar, algo silencioso se reorganiza na sua postura. Sua voz desacelera. Seu corpo relaxa. Seus limites ficam mais claros sem que você precise levantá-los em tom de defesa. As pessoas sentem essa mudança antes mesmo de compreenderem o motivo. Porque não é sobre palavras, é sobre coerência interna. Quando você não está mais tentando convencer, sua presença ganha peso. Testes diminuem, conflitos perdem força. Você deixa de viver na reação e começa a agir a partir de um lugar mais estável. Isso não te torna frio, te torna inteiro. Você passa a escolher quando vale a pena explicar e quando o silêncio comunica melhor. E essa escolha devolve algo que talvez você nem percebia que havia perdido: a sua autoridade emocional. Você não precisa mais implorar para ser levado a sério. A sua clareza começa a se impor sem esforço. Parar de se explicar não é virar alguém duro, fechado ou agressivo. É adotar um novo código interno de comunicação. Um código onde você não tenta ser aceito a qualquer custo, mas se mantém fiel ao que sente, ao que pensa, ao que escolhe. Nesse novo lugar, você fala uma vez com clareza e sustenta com postura. Você não alonga justificativas, não constrói defesas antecipadas, não entra em disputas para provar valor. Quando algo é mal recebido, você observa antes de reagir. Quando algo é distorcido, você corrige com simplicidade, sem entrar no jogo da argumentação infinita. Você entende que repetir explicações para quem não quer ouvir não é insistência saudável, é desgaste emocional. O novo código não busca vencer discussões, busca preservar a própria inteireza. E quanto mais você vive a partir dele, mais percebe que muitas conversas só existiam porque você se disponibilizava em excesso. O silêncio estratégico começa a falar por você. E ele fala com força. Existe um teste silencioso que revela se você ainda está preso na armadilha de se explicar. Ele não acontece nas grandes brigas, mas nos detalhes do dia a dia. Você percebe que ensaia conversas na mente antes mesmo de elas acontecerem. Sente culpa depois de se posicionar, mesmo quando foi respeitoso. Explica coisas que ninguém pediu. Justifica sentimentos que não atacam ninguém. Tem medo de parecer duro quando, na verdade, só está sendo honesto. E talvez o sinal mais claro de todos seja este: você se preocupa mais com a reação do outro do que com a verdade do que sente. Isso mostra o quanto, lá dentro, você ainda mede seu valor pela aceitação externa. Não é fraqueza de caráter. É um condicionamento emocional profundo, aprendido ao longo de anos tentando pertencer. A consciência começa quando você observa esses movimentos sem se julgar, mas com lucidez. Porque só aquilo que você enxerga com clareza deixa de te controlar no automático. A liberdade real começa no momento em que você aceita que algumas pessoas nunca vão te entender. E tudo bem. Esse é um dos desapegos mais difíceis de fazer, porque ele toca direto na antiga necessidade de ser reconhecido, validado, aprovado. Mas quando você solta essa expectativa, algo profundo se reorganiza dentro de você. Você para de medir seu valor pelo nível de compreensão alheia. Para de traduzir sua alma para quem não quer aprender seu idioma. Você entende que ser inteiro não exige plateia, exige alinhamento interno. Algumas pessoas se afastam quando você para de se explicar. Outras se aproximam com mais respeito. Ambas as coisas fazem parte do mesmo processo de maturidade emocional. Você deixa de lutar para ser entendido e começa a se mover com mais leveza. Não como alguém que desiste das relações,
mas como alguém que não se abandona mais nelas. E nesse ponto, a paz deixa de ser uma promessa distante. Ela se torna uma consequência natural da sua postura. Você não precisa convencer o mundo de quem você é. Quem precisa ser convencido nunca esteve disposto a te enxergar de verdade. O que transforma a sua vida não é a quantidade de pessoas que te entendem, mas a profundidade com que você passa a se respeitar. Quando você para de se explicar para quem não quer ouvir, você cria espaço para relações onde não seja necessário se defender para existir. Você reduz o ruído interno, sua fala fica mais simples, suas escolhas mais leves, sua presença mais firme, e algo sutil acontece. Você começa a se sentir em casa dentro de si, não porque todos concordam com você, mas porque você não se trai mais para caber. Esse é o ponto em que a comunicação deixa de ser um pedido de aceitação e passa a ser uma expressão de verdade. E quem se move a partir da verdade não grita, não argumenta, não implora, apenas permanece. Se este conteúdo tocou você, talvez seja porque uma parte sua já está pronta para parar de se justificar e começar a se sustentar. A partir de hoje, observe com honestidade onde você ainda se explica para ser aceito. Observe sem culpa, sem dureza consigo mesmo. Apenas observe, porque toda mudança real começa nesse ponto silencioso da consciência. Você não precisa confrontar ninguém agora. Não precisa mudar tudo de uma vez. Basta parar em cada situação e se perguntar em silêncio: eu estou me posicionando ou estou me defendendo para ser amado? Essa simples pergunta vai começar a reorganizar sua forma de falar, de escolher, de permanecer. E pouco a pouco, você vai perceber que não é o outro que muda primeiro, é você. E quando você muda, o tipo de relação que permanece na sua vida também muda. Se este conteúdo fez sentido para você, não é por acaso. É um sinal de que algo dentro de você já está pronto para deixar de se justificar e passar a se sustentar com mais verdade. Talvez hoje você não mude todas as suas relações. Talvez você ainda se pegue explicando demais em alguns momentos. Isso faz parte do processo. O que realmente importa é que agora você enxerga. E quando você enxerga, já não está mais no mesmo lugar. A cada vez que você escolhe sustentar a sua verdade com simplicidade, algo dentro de você se fortalece. Não é sobre vencer discussões. É sobre não se perder em nenhuma delas. Você pode ser gentil sem se anular. Pode ser firme sem se tornar duro. Pode falar pouco e ainda assim ser profundamente claro. Isso é maturidade emocional em movimento. Se você chegou até aqui, é porque está pronto para uma comunicação que não pede permissão para existir. Está pronto para relações que não exigem justificativas para te respeitar. E está pronto, principalmente, para parar de se explicar e começar a se sustentar de verdade.